Vocês sabem me dizer o que um canguru, vaca, papagaio, macaco, cavalo, sapo, baleia, galos, castor, falcão, passarinhos, tartarugas, gatos, golfinhos e ratos têm em comum, além de serem animais? E a resposta é que todos esses animais já sofreram nas terríveis mãos do nosso querido Peter Griffin, desde agressões até abusos. Sim, aquele tipo de abuso que você pensou. Então, sem muita enrolação, vamos comentar todas as maldades e crueldades que Peter Griffin cometeu contra todo e qualquer tipo de animal, desde entrar na bolsa de um canguru até acabar dormindo com um cavalo. E preparando esse vídeo eu me questionei, será que Peter não tem nenhum caso leve que envolva animais? E sinceramente, o único caso que conseguimos levar na tranquilidade aconteceu no episódio Cobrindo a Cadela, em que logo no início vemos a família Griffin indo ao zoológico e Peter vai direto ao habitat do canguru. Ah, ali estão os marsupiais. Peter, o que você está fazendo? Olha eu aqui, Lois, eu sou o Rua. Vamos, mãe, vamos olhar o Puff espantar as abelhas do pote de mel, fingindo que ele é uma nuvem de chuva. E pela cara dele, a vida não tava nada fácil. E eu sei que o foco aqui é a conturbada relação que Peter tem com os animais, mas não podemos deixar de comentar que nesse mesmo episódio, Carter compra uma cadela premiada, e Brian, não conseguindo conter seu instinto animal, faz isso daqui. O que o Brian tá fazendo? Ai, meu Deus! Ele está violando a brisa marítima. Não, ele só está se posicionando de forma estranha. Agora ele está violando a brisa. E se não pudesse ficar pior, ela fica prenha. Porém, Brian não é o pai. Aí eu tenho certeza que você tá se perguntando, então quem é o pai? Oh, meu Deus. Eles não são meus. Então, de quem são? Você é uma vadia muito suja. Pois é, parece que Peter não é o único perturbado da família. E por mais que esse não seja o foco do vídeo, não podemos deixar de comentar esse absurdo. Agora, como eu disse, esse é o caso mais tranquilo que temos do Peter. A partir daqui, as coisas ficaram muito sérias. Ao longo de toda a série, Peter já se mostrou se interessar por todo tipo de animal de estimação, todo tipo mesmo, como um dinossauro, uma girafa, um leão e até uma vaca, que convenhamos é a opção mais normal da lista. Porém, ela também é a única citada que sofreu nas mãos dele. E vemos isso no episódio Novo Rio na Cidade, em que Peter conta a seus amigos que está cansado e Joe lhe dá a ideia de tomar um energético. Porém, o que era para lhe dar apenas um ânimo, na verdade deixou Peter completamente doido. E pra piorar, ele fica completamente viciado nesse energético. E com toda a energia do mundo, ele sai pra ordenhar a vaca. Sim, ele tem uma vaca no quintal. Só que pra azar da coitada, isso acaba acontecendo. Peter, onde arranjou essa vaca? Mas que pergunta boba. Eu comprei para termos leite fresco todos os dias. Caramba, esse energético é forte mesmo. E por falar em terríveis atitudes com seus pets, não podemos deixar de comentar toda a violência contra Brian. Como no episódio em que ele decidiu concorrer ao Emmy, e ele faz isso daqui com seu cachorro. Vamos tentar cada categoria do Emmy, começando com o melhor desempenho de dublê. Ou quando Peter dessa porrada nele após ele dar em cima de Lois. Podemos comentar também do episódio em que ele faz de tudo pra ganhar uma licença por ficar de luto. E sua primeira ideia é cortar os freios do carro do seu cachorro. Espera aí, deixa eu entender. O seu cachorro morre, você tira 6 semanas? Isso. Quero ver até onde você vai sem freio, Brian. Não podemos esquecer aquela vez também que Peter acabou atropelando o Brian. Oh, graças a tratamentos eficazes, o Magic Johnson agora só tem uma AIDS. Será que eu peguei aquele menino surdo de novo? Deviam botar um sino naquele garoto. E podemos citar por fim um episódio em que ele monta sua própria máfia e após saber que Brian comeu seu frango, ele enforca o cachorro. Peter, cheguei do mercado. Comprei sanduíches de carne com ciabatta. E pior, depois ele ainda o leva pra longe e manda atirar nele. Dá uma paradinha, preciso mijar. Deixa a arma. E já que comentamos de enforcamento, em outro episódio vemos que os Griffins vão comprar um novo celular. Peter então fala para sua família jogarem seus carregadores antigos fora, e Brian questiona. Nossos
os cabos e carregadores que não funcionam mais e jogar eles fora. Não podemos fazer isso. Não sabe que cabos mal descartados vão parar no oceano e matam tartarugas? Então vamos cortar o intermediário. Sinto muito, é um celular novo. O melhor de tudo é que Peter não odeia um animal em específico. Ele na verdade só parece odiar todos. E no último episódio da 6ª temporada de Family Guy, vemos que os Griffins vão até um veterinário. Lá Peter acaba conhecendo o papagaio e o leva pra casa. Eu sou Peter. Eu sou o Peter. Sério? É meu nome? Você devia passar a noite na minha casa. Lois, você arruma o quarto de hóspedes. Peter, só que ele tem dono, não pode levá-lo. Talvez ele nem veja que sumiu. O melhor de tudo é que os papagaios costumam repetir tudo o que falamos. E pelo visto, Peter andou falando muita coisa dentro do carro. Escolhe uma faixa, idiota. Não é engraçado? Ele me ouviu dizendo isso no caminho vindo pra cá. Quero fazer xixi, cadê a garrafa de refri? Eu tive uma experiência gay no acampamento. O rádio estava ligado e estavam falando sobre alguma bobagem. Com o passar do tempo, Peter acaba gostando tanto do seu papagaio que vivem diversas aventuras juntos. Porém, isso acaba sendo demais para o pobre papagaio, que acaba partindo dessa para uma melhor. Muito bem, seus grandes malandros de uma figa. Senhor, nós temos um homem ferido. Essa não, Adrian Picudo, diga alguma coisa. Me mate. E essa não foi a única coisa que ele aprontou nesse episódio. Enquanto Peter esperava o senhor judeu lhe dar uma notícia do óbito do papagaio, Chris estava dando em cima da recepcionista que de uma forma inacreditável também se interessou por ele. Porém, ele acaba decidindo pedir ajuda para as piores pessoas possíveis e acaba estragando tudo que tinha com a menina. Me dá 2 ingressos pra um homem e pra uma safada que vai fazer o que eu mandar. O quê? Isso não tem graça, Chris. Toma seu ingresso. Pega aí. Chris, por que tá agindo desse jeito? Pega isso e faça um prato delicioso ou costure ou faça alguma coisa útil pra mim. Então, para animar seu filho, Peter decide lhe dar um sapo. Eu peguei um sapo lá fora. Fiz uns furos nele pra poder respirar. Olha, veja só. Ai, caramba. Tudo bem, espera. Pelo visto, ninguém avisou a ele que os furos deveriam ter sido feitos na caixa, né? Pelo menos aqui ele teve uma boa intenção. Porém, como é de conhecimento de todos, de boas intenções, o inferno está cheio. E não tem episódio melhor pra retratar isso do que aquele em que ele é promovido a operador de empilhadeira. Ele acaba gostando tanto do trabalho que acaba usando a empilhadeira pra tudo. Como está o tempo aí embaixo, Tampinha? Contamos que a calça dele caiu? Não, a gente espera um pouco. Não dá pra perceber o jeito que eu ando o tempo todo, porque minhas pernas podem andar. Até que ele acaba encontrando uma baleia encalhada na praia e, sem pensar 2 vezes, ele decide devolvê-la ao mar. É sério, essa expressão se encaixa perfeitamente ao Peter. Em outro momento, ele também tentou fazer algo bacana que acabou não dando certo. E estou falando do episódio A Cortesia do Pai do Stewie, em que o Op se torna novamente o funcionário do mês. Ah, aí está você, Op. Parabéns. Foi eleito funcionário do mês de novo. Por que eu nunca sou funcionário do mês? Esse é o pior emprego que eu tive desde que fui maestro do coro do povo da areia. E sinceramente, se Peter não consegue ser melhor que esse colega, não quero nem imaginar o que ele faz no trampo. E depois de conversar com seus amigos, Peter percebe que irá precisar impressionar sua chefe. E o que era pra ser algo especial se tornou um verdadeiro desastre. Griffin, que diabos está fazendo na minha casa? Perguntei lá no escritório e me disseram que você gostava de animais, então organizei uma briga de galo surpresa. Tchau! Céus. Vimos que uma rinha de galos não é a melhor forma de impressionar o chefe de vocês. E em todos esses casos citados, vimos que Peter não teve a real intenção de matar os bichinhos. Mas não se enganem, porque seu histórico de barbaridades é vasto. Então agora vamos comentar os casos em que ele quis fazer isso. E para começarmos com um caso bem tranquilo, podemos falar do dia em que ele explodiu um castor com uma bazuca. É exatamente isso que vocês escutaram. Mas vamos entender como chegamos a esse ponto. No episódio O Cara dos Anos 80, vemos Chris novamente pedindo conselho amorosos para seu pai. Porém, agora ele lhe indica alguns filmes. E tem um monte de filmes antigos sobre esse assunto. Olha, Gatinhas e Gatões, Namorada de Aluguel, Digam o que Quiserem, tudo em VHS bem inconveniente. E o que parecia ser inofensivo faz com que Chris seja pego pela polícia, deixando Lois totalmente furiosa pelo fato de Peter estar com a cabeça presa aos anos 80. Expondo seu filho aos problemáticos filmes adolescentes dos anos 80.
Peter, me diga que não foi você. Honestamente, Lois, não tenho ideia. Meu cérebro nem consegue pensar mais por causa da internet. E isso faz com que ele decida provar para toda a sua família que os anos 80 são relevantes e hilários. E a sua primeira atitude é essa daqui. Ai, meu Deus, o que você fez? Ele devia ter fugido. Seria uma diversão inofensiva dos anos 80. Talvez não seja tão tranquilo assim. Porém, podemos citar vários outros casos, como no dia em que estava tendo o jogo dos Bills contra os Patriots e a família Griffin resolveu fazer um churrasco no estacionamento do estádio. Porém, ao avistar o diretor da sua empresa na qual trabalha, Peter decide impressioná-lo. Dá uma olhada. É isso que eu posso fazer pela empresa. É mesmo? E você pode fazer outras coisas pela empresa? Não quero ser promovido dessa forma. Quero ser promovido atirando em falcões com uma besta. E já que estamos falando de beisebol, no episódio Salve a Ostra, vemos que o time do Ostra Bêbada está disputando uma partida de beisebol. Porém, após um infortúnio, um dos colegas acaba falecendo. Aí, pessoal, mais uma fora e o jogo é nosso. Vai, hora, se acaba com ele! E o que eles não sabiam é que o cara que morreu devia uma bela grana ao banco e com isso o Ostra Bêbada teve que fechar. E a partir daí era o começo da Era das Trevas. Esse foi o começo da Era das Trevas. Os bancos levaram nossos bares, nossas lojas e depois nossas casas. Uma mudança tinha que ser feita, uma mudança que só um homem poderia fazer. Eu sou o criador dos ventos. E atiro em macacos agora. E vocês conhecem aquela expressão, né? Matar 2 coelhos com uma cajadada, certo? Bom, pelo visto, Peter aprendeu de uma outra forma. Então bolei um jeito de matar 2 pássaros com uma pedra só. Assim. O segredo, Lois, é uma pedra grande e pássaros pequenos. E se vocês acharam isso daqui um pouquinho traumático, se preparem, porque daqui em diante as atitudes de Peter só tendem a piorar. Em outro episódio, vemos que ele e Brian saem para encontrar o pessoal no laser tag. Peter se mostra ser tão bom no jogo que parece ter até superpoderes e consegue ganhar sem muita dificuldade. Como recompensa pela vitória, ele pode colocar seu nome em um jornal, e aqui vemos uma fala muito interessante. Uau, minha foto no jornal! Nem ganhei uma quando juntei aquele gatinho com o gorila. Viu só? Não te disse, Lois? Isso pode até parecer uma linda atitude, e até que seria, se ele não tivesse dado outros diversos gatos para serem destroçados pelo gorila. Ai, que amor, Peter. Ela está cuidando do gatinho como se fosse dela. Pois é, eu sabia que uma hora ela ia parar de matá-los. E essa cena diz muito como Peter é um cara frio e cruel. E essa também não foi a única vez que ele cometeu uma atrocidade com um gato. No episódio 4 e 20, Quagmire chama o pessoal para sua casa para poder lhes apresentar seu novo gatinho. É um gato. Eu peguei hoje, o nome dele é James. Ele não é a coisa mais bonita que vocês já viram. Vem aqui, James. Porém, seus amigos não gostaram muito desse novo companheiro de Glenn e decidem aprontar uma. Devíamos ir lá e cortar o pelo dele. É uma ótima ideia. Vamos cortar o pelo dele. Então, Peter fica responsável por cortar os pelos do gato. Porém, ele acaba cortando até demais. Tá, mais 7 vidas. 6, 5, 4, 3... Pelo menos sobraram mais 3 vidinhas pro gatinho. Nós vamos sim, porque eu tenho um pé de gato da sorte. Ou talvez não. E até aqui, Peter já tentou contra um canguru, cachorro, vaca, papagaio, sapo, baleia, galos, castor, falcão, passarinhos, macacos, tartaruga e vários gatos. Mas calma que ainda faltam vários outros animais entrarem nessa lista. E por isso vamos logo adicionar o porco. Como no episódio em que vemos que Peter fica preso em um sótão para fugir da polícia e começa a nos contar histórias. Em um desses contos, Peter interpreta o Hulk, um garoto com um pai abusivo que batia nele. Então, para fugir dessa situação, ele vai em busca de sangue para fingir sua própria morte. Qual é? Eu acabei de ser baleado na piscina da... E pelo visto, Peter é muito bom com facas. No episódio O Inferno Vem a Quahog, Peter fica responsável por pegar Meg na patinação. Ele vai até buscá-la, porém acaba esquecendo a coitada na hora de voltar para casa. Pai, onde você tava? Eu tô te esperando há mais de 1 hora. O papai e os amigos dele estavam bebendo e vamos continuar bebendo até nos lembrarmos de lembranças reprimidas de abuso sexual por um oficial religioso de confiança. E por causa disso, ele decide dar um carro para Meg. E por mais que ela tenha gostado de um sedã, Peter decide dar para sua filha um tanque de 30 toneladas. Afinal, um sedã não vai conseguir protegê-la de mísseis. E junto eles fazem uma bagunça na cidade ao ponto de Joe precisar confiscar o tanque. E quando questionado por Meg, ele afirma que essa não foi
foi a pior coisa que ele fez. Lembra daquele favor que eu fiz para aquele guarda no parque? Vamos ver o que tem nessa cesta de piquenique, Catatal. Conta pros outros ursos o que acaba de ver. Tá explicado porque nunca mais viu Zé Colmeia por aí. E outros animais que podem entrar nessa lista é uma ovelha. Logo no início do episódio 19 da 4ª temporada, vemos que Peter acorda após sonhar que estava comendo uma ovelha. O que eu tava comendo? Desculpe. Pelo visto esse não foi apenas um sonho. E se você sentir algum incômodo vindo desse sangue, se preparem que o próximo caso é uma verdadeira chacina. No episódio 1 da temporada 19, vemos que os Griffins vão à igreja, porém Stewie fica completamente irritado e fala sua primeira palavra, que para o horror de todos é um palavrão. Olha, o Stewie falou pela primeira vez e foi um palavrão. E isso deixa a Lois preocupada com a educação do seu filho, ao ponto de tentar descobrir quem seria o boca suja da casa. Lois, você viu minhas meias do Homem-Aranha? Eu não consigo... Ai, meu Deus... Ai, que dor! Isso dói muito! Peter, desde quando você é tão educado? Até que ela percebe que na verdade ela era essa boca suja. São aqueles lenços com álcool gel para carrinhos de compras. Tá queimando os meus olhos. Ai, meu Deus, sou eu. Eu sou a xingadora. E para tentar melhorar como mãe e como pessoa, Lois resolve ir a um resort e tem total apoio da sua família. Fora que se eu for, não estarei aqui para ajudar em casa ou alimentar vocês, monitorar o uso da internet todos os dias. Você vai. Mas você devia ir com certeza. E aqui Peter até comenta uma lembrança que ele tem com seu filho Chris. Eu sei, filho! O Chris e eu nunca falamos desse dia, mas sempre que alguém fala como golfinhos são espertos, o Chris e eu olhamos um para o outro e pensamos, não. Essa é sem dúvida uma das cenas mais chocantes que temos. Aqui eu contei pelo menos 21 golfinhos destroçados por Peter e Chris. E nem todo tipo de maus tratos envolvem a morte de animais. Na verdade, há casos que podem ser até piores, físicas e psicologicamente para o bichinho. Como vemos no episódio Steroids, em que a família Griffin vai ao churrasco de Joe e Peter se mostra com bastante fome. Tudo bem, está pronto, hora de comer. Puxa, estou com tanta fome que comeria um cavalo. Eu falei demais. E claro que o cavalo não foi o único a sofrer esse tipo de abuso de Peter. No episódio Peterótico, vemos que Peter escreve um romance erótico e Lois, para incentivá-lo, fala para Peter pedir o dinheiro para seu pai, para conseguir publicar o livro. E aí vemos que Peter já tinha outro empreendimento que lhe fez ganhar uma boa grana. Se der certo, eu vou ganhar mais dinheiro do que quando tive aquela fazenda de ratos no porão. Talvez possamos fazer um outro acordo. Ai, por favor, senhor. Não, minha amada, não. Isso. Agora no episódio Herança Maldita, vemos que Peter pede Chris em casamento e depois de umas boas horas de estrada, Peter conta para seu filho toda a sua vida amorosa. Agora você sabe toda a minha história sexual, Chris. Uau, me admira você ter sido enganado por um urso de peruca. Não era uma peruca, era um sistema capilar. E sinceramente não sei se os termos de vida sexual e urso deveriam estar na mesma frase. E poderíamos tranquilamente achar que é uma brincadeira de Peter, mas se tratando dele, tudo é possível. Lois, como você descobriu isso? Peter, várias pessoas ligaram pra polícia porque um homem ia se casar com um filho. Não é normal. Peter Griffin? Oh, Deus! Todo mundo do seu passado veio pra te levar pro altar? E no episódio 18 da 10ª temporada, vimos que Peter precisa ficar olhando o Stewie enquanto Lois estiver fora. Stewie, já que a Lois disse que eu tenho que cuidar de você, vamos brincar um pouco de pai e filho. Então vou medir seu pênis, depois eu meço o meu e aí vemos de quem é o maior. Ao voltar pra casa, Lois vê que Stewie sumiu, mas Peter fica super tranquilo e fala que é bom ter um tempo pra si mesmo, lembrando de suas aventuras. Peter, ele é um bebê, você não pode deixá-lo sozinho. Qual é? É bom ter um tempo pra si mesmo. Eu passei um ano sozinho numa ilha deserta só com um macaco de companhia. Agora está salvo, senhor. Vamos levar o senhor para a civilização. Que tal levarmos seu macaco junto? Tudo bem, legal. Podemos ensinar a língua de sinais para ele e ele pode nos contar histórias sobre o que fizeram juntos na ilha. Não, deixa pra lá. Não vamos levar. O melhor de tudo é que ele não precisa deixar claro o que aconteceu para entendermos perfeitamente. E acho que depois de todos esses casos, uma coisa ficou muito clara. Peter Griffin é o maior inimigo dos animais.